Daremos início agora ao terceiro módulo do treinamento básico de IBM2. Neste módulo, aprenderemos a localizar entidades em um banco de dados, expandir entidades e expandir condicionalmente. Para iniciarmos esse trabalho, já temos o IBM i2 Analyst Notebook aberto e conectado ao banco de dados guia do usuário. Vocês podem observar que o nosso diagrama está em branco. A partir de agora, iremos localizar algumas entidades de tipos distintos para iniciar a análise no nosso diagrama. Para isto, na página inicial, selecione a opção Origens Conectadas e, em seguida, Localizar. Essa janela contém opções de localização. Vamos, por enquanto, fechá-la. E agora vamos fazer o mesmo procedimento de outra forma. Clique com o botão direito do mouse em qualquer espaço vazio do diagrama. No menu que aparece, selecione a opção Guia do Usuário e, em seguida, a opção Localizar. A mesma janela vista anteriormente aparece. Na primeira caixa de seleção desta janela, você irá encontrar uma lista de tipos de entidades. Na primeira caixa de seleção desta janela, você irá encontrar uma lista de tipos de entidades. Esta lista é recuperada do banco de dados ao qual estamos conectados. Cada banco de dados terá uma lista diferente que é adequada aos interesses da sua organização. Assim, no caso de sua empresa, a lista será diferente da que você vê neste exemplo. No entanto, a funcionalidade é a mesma. Vamos selecionar nesta lista o tipo de entidade pessoa. Após esta seleção, aparecem atributos: nome, sobrenome, segundo nome, apelido, etc. Estes atributos podem ser utilizados para realizar a sua busca. Estes atributos são pertinentes a este tipo de entidade pessoa. Outras entidades têm outros tipos de atributos. Voltando à entidade pessoa, vamos inicialmente utilizar o atributo nome para fazer a nossa busca. Neste caso, vamos preencher o campo com o nome Andrea e pressionar o botão Localizar. Note que, como resultado, aparecem 4 pessoas com o nome Andrea. Quando o usuário estiver conectado a bancos de dados muito grandes, a lista de resultado pode ser também muito grande, e dessa forma, devemos melhorar os critérios de localização. Vamos, então, utilizar adicionalmente o atributo sobrenome. Preencha este campo com o sobrenome Evans. Agora o resultado está mais específico, trazendo apenas um resultado. Em certas ocasiões, será desejável usar ainda mais critérios de busca para ser mais assertivo. Uma vez identificada a identidade que se deseja adicionar ao diagrama, selecione a entidade e pressione o botão OK. A janela se fecha e você vê o ícone que representa a entidade no espaço do diagrama. Abaixo do item está a etiqueta, que é um resumo das informações dessa entidade. Agora, para reforçar o entendimento, vamos fazer novamente este procedimento, localizando outro tipo de entidade. Na guia Página Inicial, selecionamos a opção Origens Conectadas e no menu, dentro do grupo Guia do Usuário, selecionamos a opção Localizar. Na janela, vamos selecionar o tipo de entidade veículo. Você pode notar que existem 4 atributos para inserir critérios de busca.
Esses 4 atributos são os critérios principais desse tipo de entidade. No entanto, existem mais atributos que podem ser utilizados. Para utilizar os demais atributos, desmarque a opção Somente campos indexados. Você agora nota que há muitos mais atributos que podem ser utilizados na busca. Estes atributos ficam omitidos inicialmente, pois eles levam mais tempo a trazer os resultados e assim a busca é mais lenta. Ainda assim, vamos fazer a busca do veículo pelo atributo cor. Selecionamos a cor branco e pressionamos o botão localizar. Como resultado, identificamos 9 registros. Vamos refinar ainda mais a busca adicionando o estilo de veículo coupé. Pressionamos localizar e, como resultado, agora temos somente 3 veículos. Eles atendem a ambos os critérios: cor branca e estilo de veículo coupé. Neste caso, os 3 veículos nos interessam, assim vamos selecioná-los todos. Para isso podemos usar a tecla Shift e a seta para baixo. Podemos usar a tecla Shift, selecionar a primeira e a última entidades. Podemos também utilizar a tecla Ctrl e selecionar as entidades desejadas. Ou podemos ainda utilizar as caixas de seleção abaixo da janela, onde há Selecionar todos, Desselecionar todos. No nosso caso, nós queremos selecionar todos. Estando a nossa lista correta, vamos pressionar OK e as entidades aparecem no nosso diagrama. Uma outra forma de localizar entidades no banco de dados é baseada em uma consulta. Deixaremos essa opção para um módulo mais adiante, onde será explicado como fazer consultas. Bom, agora estamos com 4 entidades no diagrama. Elas aparecem sobrepostas, portanto devem ser melhor organizadas. Teremos um módulo de treinamento especificamente para tratar de organização de diagramas, que é feita nesta guia. Mas neste momento, podemos organizá-los manualmente. Basta selecionar as entidades e arrastá-las pelo diagrama conforme a nossa conveniência. Uma vez organizado o diagrama, vamos ao próximo passo, que é a expansão. A expansão é feita para responder perguntas, e nesse caso de exemplo, a pergunta será: a Andrea Evans está relacionada com alguma outra entidade no banco de dados? Uma vez que a pergunta é genérica e nos interessa qualquer entidade a qual a Andrea esteja vinculada, iremos usar a função expandir. Neste passo, vamos selecionar a entidade Andrea e, utilizando o botão direito do mouse, na opção Guia do Usuário, vamos selecionar a opção Expandir. Essa expansão nos trouxe uma outra entidade. Organizando no diagrama, notamos que a Andrea Evans é acionista da companhia Montego Import Company Importação e Exportação. Repetindo o procedimento com as demais entidades de veículos existentes no diagrama, botão direito do mouse, expandir, ou múltiplas entidades, selecionando com a tecla Ctrl pressionada, expandir,
vamos encontrar vinculadas a elas os seus respectivos proprietários. Como a quantidade de ícones no diagrama está maior, vamos usar um dos recursos de organização para facilitar a nossa visualização. Na guia Organizar, vamos selecionar a opção Empacotado. Note que os ícones se movimentam de maneira a facilitar a visualização. Caso queira aproximar a visualização, vá à guia Visualizar e utilize as ferramentas de zoom, ou utilize a roda do mouse para aproximar ou afastar. Por fim, agora vamos fazer uma expansão condicional. Este recurso é extremamente importante, pois algumas entidades têm muitos tipos de registros vinculados e podem poluir o entendimento do diagrama. Assim, é possível fazer uma expansão seletiva para que se possa responder a perguntas mais específicas. Para isso, vamos usar a organização Montego Import Company Importação e Exportação, que já está no diagrama, e responder a seguinte pergunta: a Montego Import tem outros acionistas? Neste passo, vamos selecionar a entidade e, utilizando o botão direito do mouse sobre a entidade selecionada, vamos usar a opção Expandir com configurações existente dentro da origem guia do usuário. Irá surgir uma janela com 4 guias. Antes de explicá-las, vamos objetivamente localizar o que nos interessa para responder à nossa pergunta. Na guia Entidades, vamos selecionar somente o tipo de entidade pessoa. Na janela Vínculo, somente o tipo de vínculo acionistas. E na guia Estilo de Vínculos, vamos selecionar as opções Bancos de Dados, pois esta é de fato a origem dos registros, e a opção Múltiplos, para exibir os vínculos que têm múltiplas direções. Pressionando o botão OK, temos o seguinte resultado. Além da Andrea Evans, temos mais 2 acionistas, Phil Mullins e Joe Walden. Assim, a resposta a Montego Import tem outros acionistas é sim, tem mais 2 acionistas. Podemos usar a combinação dos recursos de cada uma das 4 guias para fazer a expansão condicional. A guia Entidade, a guia Vínculos e a guia Estilo de Vínculo são bastante simples de utilizar. A guia Tipos de Entidade, Tipos de Vínculo e Estilo de Vínculo são bastante simples de utilizar, mas a guia Geral merece um aprofundamento. Na guia Geral temos um conjunto de opções. A opção Níveis de expansão de limite determina o nível de profundidade ao qual se deseja expandir. O nível 1 retorna as entidades diretamente ligadas. O nível 2 retorna as entidades obtidas com o nível 1 adicionadas às expansões de cada uma destas entidades resultantes. Esta opção permite, em primeiro lugar, que se selecione, além do nível de expansão de limite, esta opção permite, em primeiro lugar, que se selecione Incluir vínculos de conexão, que significa exibir os vínculos quando as entidades resultantes tenham vínculos entre si. Em segundo lugar, incluir vizinhos comuns, que significa adicionar as entidades que sejam comuns a 2 ou mais entidades resultantes. Vamos exemplificar. Utilizando o ícone do veículo 782 CVB,
vamos fazer uma expansão com configurações utilizando o nível 1. Para isso, vamos copiar esse ícone para um diagrama em branco. Com o item selecionado, na guia Analisar, selecionamos a opção Copiar em novo diagrama. Um novo diagrama será criado somente com este ícone. Primeiramente, vamos fazer uma expansão com configurações utilizando o nível 1. Como resultado, temos as entidades associadas diretamente ao veículo 782-CBV. Vamos apagar o resultado e agora fazer uma expansão com configurações utilizando o nível 2. Vamos aproveitar e marcar ambas as opções, incluir vínculos de conexão e incluir vizinhos comuns. Como resultado, temos entidades que estão a 2 níveis de distância da entidade inicial. Vamos organizar. Neste caso, vamos usar o modelo de organização, organização. E como resultado, temos o seguinte. O veículo, no nível 1 aquele já conhecido, e no segundo nível, as demais entidades. Pode-se notar que algumas entidades chegam ao terceiro nível. Estes são os vizinhos comuns. Com este exemplo final, encerramos o terceiro módulo do treinamento básico de IBM2. Neste módulo aprendemos a localizar entidades em um banco de dados e exibi-las no diagrama, expandir a partir de uma ou mais entidades, expandir com condições a partir de uma ou mais entidades. No próximo módulo, iremos apresentar como fazer consultas. Consultas simples, consultas complexas, consultas com quantidades. Obrigado.